Eu já comentei diversas vezes aqui no canal e, na minha opinião, o Tape Deck Pioneer CTW 616DR é a melhor opção em termos de qualidade de som e recursos que você pode comprar atualmente. Agora existe um modelo menor do 616, que é o 606. Bom, os dois modelos têm o grande diferencial de toda essa linha da Pioneer, que é o processamento digital de sinal. Então, o som que é captado lá no cabeçote é amplificado e é digitalizado. Existe um processador da Pioneer que trabalha essas informações para saber o que é música e o que é ruído e interferência. E ele elimina todo o chiado, toda a interferência. Então, o som desses aparelhos é limpo, é perfeito. Não tem aquele chiado típico das fitas cassete. Agora, qual é a diferença entre o 606 e o 616? O 606 tem dois recursos muito importantes, que é o flex, o que o flex faz é ajustar automaticamente o nível de agudos durante a reprodução. Então, se a fita estiver velha ou tiver sido mal gravada, ou até se a própria gravação original tinha poucos agudos, então ele faz uma ampliação gradativa dos agudos até chegar no nível que ele acha ideal. Então, com isso, mesmo fitas antigas ou mal gravadas ganham vida nova, ganham uma nitidez que chega a surpreender. Outro recurso importantíssimo do 616 que não tem no 606 é o BLE, que é o Bias Level Equalization. O BLE é usado durante a gravação. Então, quando você vai gravar uma fita, você coloca a fita e aperta o BLE. Ele vai fazer uma série de testes com aquela fita para determinar qual que é o melhor nível de bias, que equalização utilizar e que nível de gravação tem que ser aplicado na fita. Então, com esse recurso, a fita vai ser gravada com a maior qualidade que ela for capaz de entregar. Se for uma fita de altíssima qualidade, vai ser uma gravação de altíssima qualidade. E outra coisa importante desse recurso é que mesmo você utilizando muitos tipos de fita, você vai sempre ter a melhor gravação que cada uma delas é capaz de fazer. Porque hoje em dia existem muitas fitas aí à venda, mas as qualidades variam muito. Tem fitas excelentes e tem fitas que são muito ruins. Mas mesmo com as fitas que não são assim de péssima qualidade, mas são ruins, você vai conseguir uma gravação bastante razoável com 616. Agora, o que pouca gente sabe é que é possível você transformar um 616, que é o modelo mais simples, num 616, que é um modelo com Flex e BLE. Para isso é preciso fazer algumas alterações nos circuitos. É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Bom, eu tenho aqui um modelo de cada deck. Esse de cima aqui é o 616 e o de baixo é o 606. Então, acho que dá para ver que os dois são exatamente iguais. Os mesmos comandos, até aqui os escritos aqui são exatamente os mesmos. Mas qual é a diferença? No 606 nós temos aqui a tecla Flex, que faz aquele reforço dos agudos quando a fita está ruim. No 606 não tem. Tem aqui uma tecla em branco que se você aperta não acontece nada. Da mesma forma, no 616 você tem aqui a tecla BLE XD, que é o que faz a regulagem do aparelho de bias, nível e equalização para um determinada fita. Então, se você olhar no 606, não tem. Mesma coisa, tem aqui um botão que não funciona, não tem nada aqui. O restante é exatamente igual. Mas reparem que aqui no 616 está escrito aqui, ó, Super Alto BLE. E no 606 eles deram uma enrolada aqui, colocaram Auto Tape Selection, ou seja, seleção automática de tape. Mas isso é só para preencher o espaço, porque todos esses aparelhos aqui da linha CTW duplos, eles são Auto Tape Selection. Então isso aqui é simplesmente para ocupar o espaço aqui. Agora o que acontece? Alguém aí descobriu que o 606 por dentro
é exatamente igual ao 616, ou seja, o 606 tem sim as funções Flex e BLE, só que não tem aqui no painel frontal as chaves para você acionar. Então, qual é a jogada aqui? Você simplesmente adiciona as chaves aqui. E você vai transformar o 606 no 616, com todos os recursos. Agora, o que acontece? Existe também um modelo 616 que tem mais duas letras aqui, geralmente é FX. Esse modelo tem o BLE e o Flex, mas a maioria dos 606 que você vai encontrar por aí não tem. Felizmente, é muito fácil você adicionar esse recurso, conforme eu vou mostrar a seguir. Bom, uma pergunta que muita gente me faz é assim: bom, se então o 606 ele tem os recursos do 616, é só colocar uma chave, então por que é que a Pioneer já não lançou todos os 606 com esse recurso? Ele é muito simples para eles. Bom, existem vários motivos. Primeira coisa, a gente precisa entender que a Pioneer é uma empresa multinacional. Eles vendem os aparelhos deles no mundo inteiro. Principalmente nos anos 90, a Pioneer era a empresa que estava mais adiante em termos de qualidade de reprodução com fitas cassete. Eles patentearam muitos recursos, inventaram muita coisa interessante que levou a fita cassete a outro nível. Agora, muitos desses recursos sofrem com a questão de patentes. Então pode ser que algum recurso que a Pioneer utilizou, algum tipo de circuito, algum tipo de componente, tenha problemas legais em algum país. Então, existe inclusive um modelo do 616 que tem todos os recursos do 616, mas é um 616DR traço dessas duas letras. Então, dependendo do país para onde o deck era mandado, então ele vinha como 606, como 616. E também mudava a questão da fonte de alimentação. Alguns são 100 volts, para venda no Japão, tem os 120 volts, tem os 220 volts, 240 volts, que é usado na Europa, e tem alguns que tinha a chave seletora de voltagem. Então é o mesmo aparelho, mas ele tem várias configurações para cada país, para cada mercado, e também quando eles faziam parte de um conjunto. Você comprava um conjunto que vem com o recibo e toca-disco, as caixas. Então tem todos esses diferenciais. Mas o que interessa aqui para o nosso vídeo é que é possível sim transformar um 606 em 616. Eu vou mostrar aí na prática a gente fazendo essa transformação. Bom, eu estou aqui com o 606, estou fazendo manutenção. Então eu vou aproveitar que eu estou mexendo nele para habilitar aqui as funções do Flex e o BLE. Esse aqui é o painel de controle do 606. Então, reparem que ele tem aqui na placa, olha, ó, controle Flex, só que ela está bloqueada. Aí tem um plástico aqui e não tem a chavinha. Aqui do BLE também, olha. Ele tem a função aqui, mas tem um tampão aqui e não tem a chavinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses tampões de plástico que tem aqui e vou colocar a chavinha. Então a chavinha vai ser soldada ali. Eu vou fazer o procedimento, depois eu mostro como é que ficou e os testes. Aí, já foi trocado. Aqui estão as duas chavinhas que eu coloquei, aqui estão os tampões que saíram do lugar. Aí, olhando pelo verso, aqui estão onde foram feitas as soldas novas. Então esse procedimento, apesar de ser relativamente simples para um técnico experiente, mesmo assim, mesmo que a pessoa tenha muita experiência, tem que fazer esse procedimento com muito cuidado. Porque o que acontece? Essa placa é super delicada. Olha o tamanho das trilhas dela. Então qualquer coisa aqui que você fizer de errado, você vai interromper a trilha
E cada trilha dessa aqui serve a mais de uma chave. Então, às vezes pode ser que você mexa aqui e comece alguma outra função a não funcionar. E aí você fica perdido, tentando achar onde está o defeito. Então é um procedimento que, apesar de simples, tem que ser feito com muito cuidado. Inclusive você tem que usar aqui as chaves exatamente iguais às originais, que você encontra em um comércio especializado. Mas ela tem que ser exatamente do mesmo tamanho, principalmente da mesma altura. Tem que ter a mesma altura, porque senão não vai dar certo quando a chave entrar aqui com o painel na frente dela. Olha. Se as chaves não tiver da mesma altura, não vai funcionar esse controle. Tá? Então, agora, feito o serviço, vamos montar o aparelho e testar. Bom, eu montei então o aparelho, provisoriamente, ainda só para poder testar. Então, vamos ver primeiro o flex. Então, eu vou apertar aqui o botão. Olha lá, já acendeu ali no painel. Olha lá. Beleza, está funcionando que é uma beleza. Bom, agora eu vou testar o BLE. Então, ele é essa tecla aqui, mas não está escrito, né? Porque esse aqui é um 606, não é um 616. Mas o recurso está funcionando. Então eu vou apertar aqui. Vou primeiro colocar aqui uma fita. Vamos verificar o funcionamento. Então eu vou apertar aqui o BLE e vai começar a fazer os testes. Voltou a fita rodando ali. Está regulando o bias, regulando o nível. Vai verificar o ajuste que ele fez. Está voltando, está fazendo outro ajuste. Agora está acertando a equalização. Está o tempo rodando ali. Está testando. Testando para o outro lado, testando a equalização. Bias. Está verificando agora. Acertando o bias novamente. Pronto, ele está indicando aqui, o tune, quer dizer, sintonizado. Então ele está sintonizado com esta fita. Com essa fita. Então se você fizer uma gravação aqui, vai obter uma resposta plana. Quer dizer, vai ficar igual ao original. E ele indica ali no painel, né, BLE XD. Quer dizer, ele está sintonizado com alguma fita. Se você quiser usar a regulagem padrão de gravação dele, então você aperta a tecla aqui, ó. Ele vai apagar o BLE ali. Ó. Pronto. Aí ele voltou para a regulagem padrão. Então se você gravar aqui, vai ficar bom, mas não vai ficar tão bom quanto com o ajuste feito com o BLE. Então, nossa modificação aqui foi feita com sucesso. Mas é preciso muito cuidado ao mexer com a placa. Essa aqui é uma placa. Ó. Essa aqui é uma placa de 606 também. Essa placa, por exemplo, ela foi danificada por imperícia nossa aqui. Na hora de soldar, a gente fez alguma coisa errada aqui que estragou a placa. A gente até tentou consertar, mas essa placa está perdida. Então, precisa ter muito cuidado para fazer modificações nessa placa. Que as trilhas são muito finas e os comandos são muito sensíveis. Qualquer sujeira que fique, uma solda mal feita, e o aparelho pode não funcionar mais. Bom, como você viu aí pelo vídeo, não é assim uma operação tão complexa. Basta você consertar três chavinhas, três micro switches na placa que controla o aparelho. Porém, como eu já falei aí, é um procedimento simples, mas tem que ser muito bem feito, feito com muita atenção e por uma pessoa que tem a prática de lidar com esse tipo de componente. Por quê? Porque esse painel frontal dos Pioneer, ele tem um cabo e vai direto no processador principal do aparelho. É ele que controla todas as funções mecânicas e as funções eletrônicas. Então, se esse processador queimar, o aparelho virou sucata.
Porque não existe esse processador para comprar, e mesmo que existisse, a troca dele não é qualquer pessoa que faz. É um componente microscópico. É muito difícil de lidar. Quem tem prática de manutenção do notebook até conseguiria trocar esse chip. Mas o problema é que não existe esse processador à venda. A única forma de você reparar uma placa que queimou o processador é pegar uma outra placa de outro 616 ou 616 que esteja com o mecanismo deteriorado, então você aproveitar só a placa. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você está mexendo nessa placa de comando, você tem que entender que você está atuando diretamente no processador. Então você tem que ter muitos cuidados para não queimar o processador e destruir o aparelho. A primeira coisa é nunca mexer nessa placa como um aparelho conectado. Ele não pode sequer estar ligado na tomada. Você tem que tirar da tomada. Porque como eu já expliquei várias vezes, nesses modelos da Pioneer, existem alguns circuitos que ficam ligados o tempo inteiro. Então, quando o aparelho está na tomada, esse circuito está ativado. Então, se você der um curto ou se ele encostar alguma coisa que não deve, você pode queimar o processador. Então, você vai mexer com ele, tira da tomada. Outra coisa, você precisa entender que essa placa é extremamente frágil. Então, você tem que usar um soldador de baixa potência, solda para a eletrônica, que ela é muito mais fluida, e tomar todo o cuidado possível. Mas, mesmo assim, você não está livre de um acidente. Você pode sim queimar o processador num segundo de distração, como aconteceu com esse tape deck que eu queimei essa placa que eu mostrei aí. Num dia que você não está bem, aconteceu alguma coisa, você não está prestando muita atenção, você bobeou com a mão, bobeou com algum instrumento, pronto, queimou. E não tem o que fazer. É sucatear o aparelho, aproveitar as peças que for possível e paciência. Então eu deixo aqui essa advertência que você tem que fazer esse procedimento por sua conta e risco. Eu só mostrei aqui como é que é feito, mas eu não recomendo que se faça. Eu sempre aconselho usar o aparelho original. Mas se você quiser correr o risco, é por sua conta. Agora, se a operação for bem sucedida, como foi o caso desse aparelho que eu mostrei aqui no vídeo, você vai sim transformar um 606 num 616 e usufruir de todas as vantagens desses dois recursos, que é o Flex e o BLE. Então, eu desejo sorte, desejo bom proveito e volto a divertir. Tome cuidado, porque você pode queimar o aparelho.